Voltando, gente. A gente tinha falado já um pouquinho de Mesopotâmia, a gente vai dar a sequência aqui nas civilizações da Antiguidade Clássica, falando um pouquinho sobre Egito. Como eu já havia falado para vocês, nosso foco não é história, nosso foco é em contribuições paisagísticas dessas civilizações. Como o Egito, os egípcios eram povos de religião muito forte, isso vai acabar sendo o principal fator de influência, tanto nas construções, tanto quanto no que a gente vai entender como paisagismo e contribuição paisagística desses povos aí. Primeira coisa que vai aparecer muito forte no paisagismo são as manifestações artísticas do tipo esculturas. Então a estatuária do Egito, ela vai se destacar de maneira muito forte e ela vai ter uma característica muito peculiar em relação às demais que a gente vai ver ao longo. Porque, por exemplo, a gente vai ver lá na Mesopotâmia, tem uma estilização muito forte da estatuária, mas eles não têm uma busca pela escala tão forte como no Egito. Diferente dos outros povos, a estatuária no Egito, ela não busca a perfeição, ela na verdade busca mais a lateralidade e ela tem proporção de acordo com a importância religiosa que aquele motivo tem. Quando você pega os povos helênicos, por exemplo, você vê uma estatuária que ela tenta imitar a proporção, a forma humana e até as expressões humanas. Já os egípcios não, eles fazem questão de demonstrar a grandiosidade dos seus deuses. Então eles retratam de maneira estilizada, muitas vezes deformando não somente o seu formato, como atribuindo muitas vezes a esses deuses características zoomórficas, e eles na verdade vão acontecer muitas vezes com essa mescla de meio homem, meio animal. Então vai ver a parte dele misturada com o lobo, com o crocodilo, com a águia, e vão aparecer os deuses específicos que têm essas características, né? Meio zoomórficas. Mas uma coisa que vai ser marcante na cultura, na civilização e que vai influenciar inclusive a questão do paisagismo é a presença do rio Nilo como fator determinante de vida. Como o rio Nilo e as suas cheias que determinava toda a existência, isso vai também determinar a religião, e eles vão começar a fazer atribuições a tudo que está de um lado do rio, por exemplo, como profano, tudo que está do outro lado do rio como sagrado. E à medida que eles vão conhecendo essas características da época da cheia e do escoamento das águas do rio Nilo, eles vão adaptando especialmente a sua agricultura e suas construções à margem. As construções que ficavam muito à margem, elas começam a receber construções específicas de medição de altura de nível da água, se eu não me engano se chama nilógrafo ou nilômetro, as construções que eram feitas só para medir essas alturas, e verdadeiras muralhas de proteção contra as cheias do Nilo. Outra coisa também que a gente vai perceber é que muito pouco vai se praticar em termos de vegetação para a construção paisagística. O paisagismo do Egito na Antiguidade vai se dever muito mais à sua arquitetura paisagística, às suas colunatas e às suas ordens de colunatas e às suas esculturas, já que o Egito também era um povo que tinha característica bélica e estava sujeito aos saques, a essas conquistas. Então eles não podiam se dar o luxo, da mesma maneira que os povos helênicos, a ter muitas suntuosidades relacionadas com vegetação. Porém, os seus templos, que eram manifestações paisagísticas muito interessantes, eles vão ser muito fartamente decorados por estruturas de arquitetura paisagística como pilones, colunatas, alguns frontões, além dos obeliscos, que é uma coisa que a gente vai herdar, que é uma característica eminentemente egípcia. Então aqui uma remontagem do que eu estava falando para vocês sobre as construções, e na verdade existiam verdadeiras cidades que eram erguidas à beira do rio Nilo e que elas precisavam ter essas muralhas de proteção. Aliás, não somente na beira do rio Nilo, mas ao longo de todos os seus afluentes e de outras ramificações do território egípcio, os egípcios
eles fizeram muitos canais de navegação. Os egípcios eram considerados um dos maiores construtores de canais e de barragens da antiguidade. Então a gente vai herdar as tecnologias de construção de canal e barragem deles, tá? E esse abastecimento de água a partir dessas escavações também. Por conta disso, eles também desenvolveram muito a arquitetura naval. Então, eles tinham uma técnica de construção de navios que era específica e que se enriqueceu muito por conta dessa capacidade de explorar. Os egípcios gostavam muito de construir os canais para poder ampliar o seu território. Então, eles iam de barco conquistando as terras e expandindo através das possibilidades de navegação que eles abriam. Muitas vezes eram feitos verdadeiros afluentes a partir da ramificação do Nilo. Essas aqui são imagens que mostram a maneira como eles trabalhavam. Vocês vejam que aqui tem um sistema onde eles começam primeiramente a fazer o desvio das águas e a nova passagem da sequência dos rios a partir dessas construções e desse sistema aqui. A gente vai ver depois, para quem está assistindo em casa, procura no mesmo canal onde estão as aulas a sequência dos vídeos que talvez esteja lá para baixo nas aulas antigas, que são vídeos que mostram como é que é a civilização, que mostram um passeio pelo Rio Nilo para ter uma ideia de como que é isso lá na prática. Então, diversas aulas que a gente está tendo sobre diversas civilizações, a gente vai assistir vídeos depois para que vocês entendam melhor. A gente vai ver um pouquinho sobre o Egito, sobre a China, os videozinhos para que vocês tenham uma melhor sensação. A gente tem um de Babilônia que fala sobre a construção de tijolos, que vai acabar sendo uma técnica reutilizada também pelos egípcios, muito embora, nesse caso aqui, os egípcios eles costumavam construir tanto as suas estruturas para fazer suas barragens, quanto no futuro as mastabas e mais à frente as pirâmides, a partir de pedra mesmo. Então eles faziam monolitos de pedras que eram enfileirados para fazer essas construções, que dava a durabilidade que faz com que a gente até hoje tenha acesso às suas construções diferentes dos povos mesopotâmicos. Uma coisa que eu achei interessante é a questão da estatuária. A estatuária egípcia, que é uma manifestação importante, ela gostou, né? Achou diferente do que vocês esperavam. Gente, a religião egípcia, ela faz uma referência muito forte à fertilidade. Então, na antiguidade, no Egito antigo, na cultura egípcia, se dava muito valor aos deuses que possuíam membros sexuais fartos. Então existia uma escultura da deusa que era a deusa da fertilidade. Então ela tinha seios fartos que tocavam o chão, porque isso significava que ela era a provedora de toda a vida. Então isso tinha muita influência. Inclusive os egípcios tinham a arte erótica egípcia, que ela era uma manifestação muito forte, nem todos os livros falam, por isso que eu resgato isso e trago para vocês. E tinham verdadeiras inscrições lá, colocadas nos papiros, que infelizmente, por ser de material mais frágil, se acabou. Mas se você olhar aqui, apesar de moralmente a religião egípcia condenar a poligamia, a prática da prostituição e da poligamia era um ato também comum, que não é muito citado, como é citado dos povos helênicos, que a gente sabe que gregos e romanos, a vida social deles era banhada a surubas, né, orgias e todo tipo de movimento sexual. Isso não era incomum, tanto que é retratado pela arte dos egípcios, mas na verdade eles fazem muito mais referência ao órgão sexual como elemento de vida, e que depois vai ter essa conotação também sexual, mais do que no primeiro momento não é. Aqui a gente já está vendo uma cena que é mais uma conotação sexual do que um objeto de religião e de fartura de órgãos, né? Mas as primeiras estatuárias que a gente vai ver, que são elementos dessa arte erótica, elas simplesmente são ou falos fartos ou seios muito fartos. A gente não vai ver vaginas representadas assim, com dimensões desproporcionais, mas essas duas principais aparecem. Então vocês vão, aqui nessa cena que infelizmente não dá pra gente ver ela, porque ela é uma recomposição, tem só pedaços. Ela é uma cena
de uma orgia, né, de um movimento sexual acontecendo que envolve homens, mulheres, crianças, animais, todo mundo na festinha aí, um negócio bem interessante que está rolando aí nessa imagem. E aqui, essa que você não entendeu, o falo dessa estatuazinha menor aqui, ela é tão grande que a mulher senta nele e ele dá a volta aqui e toca o chão. Então é isso que está aqui que você não está entendendo. Oi? Ela está usando de cadeira, virou uma cadeira depois. Aqui embaixo já são duas crianças do lado. Aí aqui vocês, deixa eu ver se tem outros aqui, ó. Eu achei que era só um Kama Sutra, Não, tem outras coisinhas aqui. Essa de cá, infelizmente, a imagem está cortando, ó, mas tem um falo de um tamanho muito grande, né, descomunal, e aí ele está praticando sexo mesmo. Aí as imagens mostram muito mão naquilo, aquilo na mão, um pegando do outro, o outro do outro, o outro continuando, porque a ideia era retratar alguma coisa meio que orgia, né? Acho que isso era porque a sexualidade ela não era muito condenada. Quem era rico poderia ter as concubinas, mas quem não era desse padrão era moralmente condenado a ter outros parceiros, né? Mas na prática social isso não era uma coisa assim que não existia, não. Existia em grande quantidade, como a gente vê até hoje, né? Mas ela não era, ela era bastante expressada pelos motivos artísticos. Mas eu estou colocando aqui lá só para dar um contexto, né? Aí a gente vai ver também as pirâmides egípcias em dois momentos, que vai virar a manifestação paisagística. Então a gente vai considerar a pirâmide como uma herança que a gente vai pegar dessa civilização. No primeiro momento, as mastabas, que são as escalonadas, e no segundo momento, as pirâmides tradicionais, como a gente vê até hoje, que a gente vê lá no complexo de Gizé. Conceitos que a gente vai começar a explorar. Primeiro, o conceito de oásis e amplidão, que é quando amplidão é quando você está num local onde você não tem a sensação de contingência do espaço, nada delimita, você não vê o fim dele. Isso que é considerado amplidão em percepção visual, que a gente discutiu, que a gente vai começar a entender, né? Então, por exemplo, um oásis, ele está dentro de um conceito de amplidão, porque você não enxerga o fim de onde está a visão. Já o oásis é essa sensação de você estar numa área que é completamente deserto, mas tem um refúgio vegetal. Então isso é um conceito também, é uma tipologia paisagística que a gente herda dos egípcios, tá? Ela é típica de lá, que a gente busca ela em algumas composições hoje em dia. Em se tratando de percepção visual e sensorialidade, a gente começa a herdar dos egípcios a questão da dominância. Vocês sabem o que é dominância? Estudaram isso lá em aspectos plásticos, não lembram não? O que é dominância? Hein? Fala, Damaris. Não sei se eu lembro. Ai, desse eu não sei se eu lembro, eu lembro perguntando. Dominância. Ai, eu não. Lembra não? As pirâmides, a dominância principal, porque ela é mais. E aí, viajou. Gente, dominância é quando a relação de proporção ela não encontra um semelhante para fazer jus à proporção daquele elemento principal. Então, quando você isola um objeto e ao mesmo tempo eleva a proporção dele em relação a todos os demais, ele domina em termos de proporção uma área. Isso que é dominância. Tá? Então, o domínio visual de proporção é que é dado a dominância. A dominância normalmente ela dá caráter de monumentalidade às obras artísticas. Então, o Niemeyer, quando ele afasta, isola o edifício dele, é porque ele quer dar essa monumentalidade a partir da dominância. Tá bom? A gente vai também herdar, que eu já falei, mas vou revisar, as estátuas que são mistura de animal com a figura humana, que é a estatuária antropozoomórfica, que é por conta da religião egípcia que é mesclada entre deuses que são humanos com deuses que são animais, né? A gente vai mais à frente.
E aí a gente vai ver também mais algumas contribuições. Obeliscos, que são, além de elementos comemorativos, ou da presença de uma civilização, ou da entrada de um governador, ou simplesmente propaganda política. Hatshepsut, como ela era uma faraó, que era mulher, né? E ela precisava provar que ela era a reencarnação do Deus vivo, ela tinha esse hábito de fazer as inscrições nos obeliscos para poder comunicar e fazer sua propagandazinha política. Então ela tem um, por exemplo, lá que ela fala que eu sou o Deus vivo, reencarnado e tal, e a gente vai ver inclusive ela se protegendo. Daqui a pouco a gente vai ver as imagens das perseguições políticas. Ela foi uma faraó que precisou utilizar a estrutura masculina, colocar a barba, colocar bandagem nos seios para poder ser respeitada como faraó, já que naquele período só poderia ser encarnado o Deus vivo, passando de pai para filho, a figura masculina. Então se duvidava dessa reencarnação quando o filho que ia dar prosseguimento só existia mulher. Então no caso dela tinha que se entender que apesar de ter nascido mulher, o espírito estava nela lá e ela estava reencarnada. Então ela se comportava como um homem para ser respeitada, né? Tem várias imagens. E a gente vai ver também os pilones, que são contribuições paisagísticas que a gente vai herdar desse período, que são nada mais nada menos do que estruturas frontais que ficavam na frente dos palácios, na frente das construções, e as áreas dicolinatas, que são as ordens dicolinatas do Egito, que é diferente das outras que a gente vai ver, que aqui elas pegam os motivos vegetais principais do Egito, como as ordens de flor de lótus, as ordens de papiros e as ordens das palmeiras deles, que são as tamareiras, tá? Os recintos fechados também não, desculpa, nem sei porque que eu escrevi recinto aí, acho que nas imagens a gente vai ver o que são os recintos. Sei. Então a gente vê aqui alguns dos pilones. Aí quando a gente vê esses pilones, aí tem outras elucubrações espirituais, religiosas. Oi? Aquele de obelisco. Essa torre que você está vendo aqui é um obelisco. É um obelisco. É uma marcação, ou uma inscrição, ou uma comemoração. Este caso já tem sentido de proteção. Eu acredito que o pilone ele tem também, principalmente, o sentido da proteção bélica. Porque se alguém viesse saquear essa cidade, destruir, antes de destruir o templo, que era mais importante que estava lá atrás, ele destruía o pilone. Mas aí eles falam também que era a divisão do rio Nilo em duas partes, e que de um lado era uma deusa Ísis, a outra era Néftis, e tinha esse significado todo, né? E aí eles... Mas começou no Egito. O quê? Essa tradição de cada cidade, não todas, né? Mas algumas sempre tem um obelisco. Começou no Egito. Tchau. É porque não tem com precisão essa exatidão de quando começou o uso do obelisco, né? Quando se entendeu que ele era uma manifestação arquitetônica ou religiosa, ou agora a gente está lidando como paisagística, ele já existia em outros locais, mas se atribui aos egípcios a tradição original, tá? Mas isso não é a gente, para efeito aqui da nossa disciplina, vamos entender como se o obelisco fosse a contribuição dos egípcios, tá bom? Eu entendo como temos nascido no Egito. Mas aí vocês sabem que várias cidades contemporâneas têm, né? Os obeliscos, várias colocam. Em diante. Outra característica aqui deles é a característica da gente estar... Aqui, inclusive, ó, é uma imagem que tenta remontar o jeito que era a Hatshepsut, né? Só que no caso aí, a Hatshepsut aí não fizeram uma caracterização muito boa, porque ela aqui tá peituda, né? E a Hatshepsut, para ela ser aceita naquele período, ela tinha que botar uma bandagemzinha para ela ficar homenzinho. Então aí não tá rolando ela muito bem. A barba está até colocada lá, mas está faltando umas coisinhas para ela ficar mais masculina. Uma característica específica dos egípcios
é o fato de fazer esculturas incrustadas nas montanhas e construções também que seriam incrustadas. Então isso vai aparecer também como um elemento de alteração da paisagem, que a gente vai determinar especificamente como contribuição egípcia, tá? Faz parte aí da listinha de vocês, que pode ser cobrado. O que eu ia falar? Isso aqui é especificamente o obelisco de Hatshepsut, quando ela faz a propaganda e tenta convencer todo mundo que ela é a reencarnação, etc. Já falei para vocês, torno a repetir. A outra característica que a gente vai ver como a gente vai ir no templo de Abu Simbel. A estatuária egípcia, ela é tão grande quanto especial for a entidade representada. Então vocês vão perceber, por exemplo, animais que não sejam deuses. Eles são colocados na entrada do templo, mas numa proporção menor. Animais que são, na verdade, não animais, mas a representação do Deus, que é uma mescla de homem com animal. Ele já é colocado numa super escala, porque ele é um Deus. E dentro da escala lá, você vai ver Ra, Mon-Ra, Isis, Osíris, que são deuses principais, bem maiores do que se você encontra outros deuses que não estão na escala principal da adoração lá da religião deles. Obviamente que, gente, quando a gente vê essas inscrições, essas estatuárias todas de uma única cor, isso não quer dizer que eles naquela época eram desse jeito, é porque a tinta não conseguiu resistir aos séculos, ao sol, à água, à chuva, aos saques, às guerras e outras coisas mais. Mas tanto a estatuária lá da Mesopotâmia, da Grécia, dos povos helenos em geral, daqui do Egito, todas elas eram abundantemente pintadas e coloridas e com N motivos aí de cores, mas é porque não houve resistência. E aí, obviamente também que essa iluminação não é original daquele período, isso precisa ser chamado a atenção. Aqui é só para vocês terem noção do que rola lá, tá? A proporção de uma pessoa, a proporção de uma estatuária egípcia é muito maior. Isso muda e se destaca em relação às demais. A presença dos elementos é muito comum a parte zoomórfica na entrada dos templos, mas em escala menor. O que não pode deixar passar batido como contribuição são as 3 ordens principais das colunatas: lotiformes em forma de lótus, papiriforme em forma de papiros e palmiforme, que é em forma de tâmaras, de tamareiras, na verdade, desculpem. Aí está aqui uma sequência com as imagens. Um desenho técnico que esboça aproximadamente o formato. E a gente vai ver elas aí aplicadas nos templos. Elas tinham tipo algo do tipo, a plataforma ficava mais misteriosa. Tinha Como é? uma ordem assim dessas ordens, dessa colunata, por exemplo, a plataforma fica mais misteriosa. Não sei. Não sei se existe essa curiosidade. André é mais indicado para dizer isso para vocês. Que esse pormenor, ele já foge muito do interesse da nossa semana. Vou fazer o seguinte, eu estou achando o horário avançado, eu tenho muito mais coisa para falar, especialmente a Venetrez. Eu vou parar, a gente continua e eu faço Egito 2 na aula que vem, tá? Aliás, se eu soubesse que ia render tanto, já tinha parado antes.